Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Muito bom dia! A cada dia que vivemos nessa terra, os nossos olhos precisam ser elevados para os montes. É de lá de onde vem o nosso socorro, é de lá de onde advém a nossa salvação. A nossa segurança nessa terra está a manter os nossos olhos fixos no Senhor. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 16, o verso 33, onde a Bíblia diz o seguinte: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Provérbios, capítulo 16, o versículo 33. A sorte pode ser lançada em alguns lugares, mas a verdadeira segurança, resposta, proteção, salvação só vem das mãos do nosso Salvador. É por isso que todos os dias, logo nas primeiras horas, o nosso pensamento precisa se voltar para Deus, buscá-lo com todas as nossas forças e ter a certeza, Ele se deixará ser encontrado por nós e a nossa vida será ricamente abençoada pelo Senhor. Convido você nessa manhã a abrir a palavra de Deus, porque a cada manhã nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor e nessa manhã será o capítulo 132, o versículo 1 e o versículo 2. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Davi, por inúmeras vezes, prometeu construir uma casa para o Senhor, mas o Senhor não permitiu que Davi construísse. O desejo de Deus era que o seu filho pudesse construir essa casa para o Senhor. Embora Davi estivesse com o seu coração cheio de boas intenções, Deus não permitiu que Davi construísse um templo para a habitação do nome do Senhor. Nós precisamos aprender nessa manhã uma grande verdade no Salmo 132. Muitas vezes o nosso coração pode estar movido de muitas boas vontades, mas nós sempre precisamos esperar a resposta certa do Senhor. O Senhor não se agrada apenas de uma boa vontade, mas o Senhor se agrada de um coração honesto, fiel, sincero, verdadeiro, que está disposto a fazer tudo aquilo que Deus está pedindo para que nós possamos fazer. Deus sempre quis perpetuar a aliança com Davi. O desejo de Deus é que, através da descendência de Davi, pudesse vir a essa terra o Messias, o Filho de Deus. Por isso que o Senhor assumiu a aliança com Davi, para que jamais no reino de Judá faltasse rei a se assentar no trono. Homens íntegros, sinceros, verdadeiros, que pudessem seguir e observar a palavra do Senhor e ensinar os seus liderados a cada dia a depender e confiar no Senhor em toda a sua jornada. Se a descendência de Davi tivesse se mantido fiel ao Senhor, o Senhor teria cumprido com a sua palavra, com a sua aliança com a casa de Jacó. Mas a descendência de Davi foi infiel, deixaram de cumprir a palavra do Senhor. É a razão pela qual eles também foram levados para o cativeiro e tiveram que pagar um alto preço por isso. Deus cumpriu a sua promessa, fazendo com que, através da linhagem de Davi, nascesse o Messias. Deus cumpriu com a sua palavra. Nessa terra pisou o Filho de Deus, se envolveu com os seres humanos, colocou os seus pés num mundo pecador. Deus se humilhou de tal forma para que nós pudéssemos ser exaltados à altura de um dia podermos ser aceitos diante do nosso Salvador. Se Jesus Cristo não tivesse vindo a essa terra, morrer morte de cruz, passar por onde ele passou, jamais nós teríamos a oportunidade de salvação. Somente em Jesus nós podemos ter a alegria, a esperança e a certeza de um dia sermos levados a viver com o Senhor na Nova Jerusalém. Deus deixou uma lâmpada aqui nessa terra, luz que ilumina o nosso caminho, abriu os nossos olhos, conseguimos entender como que podemos um dia ser aceitos diante de Deus, somente nos voltando para o Senhor, somente abrindo o nosso coração, somente de fato aceitando Jesus como sendo o único, exclusivo, permanente na nossa vida. Aqueles que reconhecem essa luz, que aceitam as verdades vindas do céu, serão aceitos por Deus, alcançarão a salvação e terão a alegria de viver eternamente ao lado do Senhor. O Salmo 132, que é o salmo da nossa análise e estudo nessa manhã, e a expressão do desejo do rei Davi em construir uma casa para a habitação do nome do nosso Deus. Deus não permitiu que ele construísse, mas Deus permitiu que a sua descendência, o seu filho Salomão, realizasse o seu sonho.
Tenho certeza que pelo fato de Salomão ter construído uma casa para o Senhor, Davi se sentiu realizado. Nós nos realizamos nas ações dos nossos filhos, aquilo que nós não conseguimos, mas os nossos filhos e a nossa geração consegue realizar. Os pais, os patriarcas se sentem realizados, porque é a bênção de Deus sobre a nossa descendência. Construir uma casa para o Senhor, encontrar um local onde a arca de Deus, que representava a presença de Deus, para que ela pudesse estar, se tornou a primazia nos planos e nos projetos de Davi. Nada naquele período era mais importante do que ter a certeza que a arca de Deus, a casa do Senhor, estaria estabelecida para sempre. Ter a certeza que o nome de Deus estaria num lugar fixo era a sua maior satisfação, era o seu maior empenho. Nada nessa terra poderia desfocar o rei Davi desse propósito, desse sonho, desse desejo que estava plantado no seu coração. Mas Davi submete a sua vontade à vontade do Senhor. Depois de ouvir as palavras do Senhor, que eram ordens para a sua vida, ele silenciou, ele se acalmou e esperou no tempo de Deus, na condução de Deus para a sua vida. O salmista tinha plena convicção que todos aqueles que estivessem envolvidos no trabalho do templo do Senhor deveriam ser homens justos, homens íntegros, homens que estivessem preparados para aquele santo ofício. Não era qualquer pessoa que poderia servir dentro do templo ou fora do templo. Aqueles que tinham a responsabilidade de cuidar dos ritos sagrados do Senhor deveriam primeiramente preparar o seu coração para esse encontro com o seu Deus. Ministrar diante de Deus não era tarefa para qualquer pessoa, era tarefa para aqueles que de fato estavam dispostos a renunciar à sua vontade para viver exclusivamente servindo ao Senhor. Se Israel tivesse entendido esse nível de aliança com o seu Deus, esse nível de compromisso com o Senhor, jamais a arca teria saído de Jerusalém, jamais o templo de Deus seria destruído, jamais Jerusalém teria sido destruída. Deus teria cumprido com a sua palavra, Deus teria mantido o seu nome dentro do templo e dentro de Jerusalém. Nenhuma outra nação teria força para prevalecer diante do povo do Senhor. Mas Jerusalém se esqueceu de Deus, Jerusalém se tornou soberba, Jerusalém acreditou que todos os recursos e as bênçãos que eles tinham recebido era resultado da sua própria capacidade e a sua própria sabedoria. Deus permitiu que povos inimigos viessem, destruíssem e atacassem Jerusalém para que eles reconhecessem a sua fragilidade e a sua dependência do Senhor. Aqueles que foram chamados por Deus para um propósito tão sagrado não conseguiram viver o ideal e o sonho do Senhor. Deus teve que permitir que outras nações pudessem cumprir os seus juízos para o seu povo. O povo que era o alvo do amor de Deus agora se tornou o alvo dos seus juízos. Outras nações foram chamadas para cumprir esses propósitos. O objetivo de Deus não era oprimir o povo do Senhor, mas o objetivo de Deus era levar o seu povo a reconhecer que todas as bênçãos provêm exclusivamente das mãos do Senhor. Hoje em dia, o povo de Deus, o remanescente que está se preparando para se encontrar com o seu Deus e viver com Ele para sempre, precisa manter o seu coração completamente exclusivo, seguro no Senhor. Se por alguma razão o nosso coração se desvia do foco de amar, de servir e de vivermos uma vida fiel ao Senhor, Deus pode permitir que outras pessoas toquem na nossa vida, nos machuquem e até nos firam, para que nós possamos nos voltar para Deus, viver uma vida dependente e reconheçamos que sem Ele nós não somos nada. Todos nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Não é apenas declarar com a boca, mas é com as nossas ações. Precisamos a cada dia, a maneira como nós vivemos, ter a certeza e declarar que Deus é o primeiro, único e exclusivo Senhor da nossa vida. Isso irá afetar nossa trajetória por inteiro. Simplesmente pelo fato de pela manhã nos levantarmos e orarmos e buscarmos ao Senhor, nós estamos dizendo para Ele que nós estamos priorizando. Quando nós somos tentados no decorrer do dia, se permitirmos que a vontade de Deus seja soberana sobre a nossa vida, nós estamos dizendo para o céu que Ele é o primeiro, único e exclusivo Senhor da nossa vida. Temos que louvar o nome do Senhor, encontrarmos um ambiente apropriado, sagrado,
seja esse na nossa casa, seja esse na casa do Senhor, mas render louvores ao Senhor é uma demonstração que Ele é o único e exclusivo Senhor da nossa vida. Ter a certeza que nós vivemos na presença do Senhor, reclamar as suas bênçãos sobre cada um de nós, conversar com Ele a respeito das santas palavras, Ele espera que nós possamos fazer isso constantemente. Nós precisamos a cada dia estudar a palavra e pedirmos a Ele que cumpra a sua aliança, a sua palavra conosco. Embora saibamos que Deus é fiel conosco, não há nenhum problema em nos voltarmos para Ele e pedirmos que as bênçãos que Ele prometeu à nação de Israel sejam as mesmas bênçãos que venham cair sobre a nossa vida nos dias de hoje. Mas para que isso possa acontecer, é necessário desenvolver uma amizade, é necessário amar, é necessário se colocar nas mãos do Senhor. Vivendo dessa forma, o céu sempre estará com as suas portas e janelas abertas para derramar bênçãos sem medidas sobre cada um de nós. Querido amigo, aquele que a cada dia se levanta pela manhã clamando pelo nome de Deus, permitindo que Ele venha a ser o primeiro na sua vida, tenha certeza, o céu descerá até nós. Nós seremos abençoados pelo Senhor. A nossa vida será ricamente protegida pelo Senhor. A palavra de Deus irá se cumprir na nossa vida. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós veremos na prática essa bênção sobre a vida de cada um de nós. E o nosso nome será mantido no livro da vida e a nossa vida será ricamente abençoada pelo Senhor. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos ser do Senhor a cada dia. Nos toma nas suas mãos, nos abençoa, nos guarde, é o nosso pedido e a nossa oração, e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz e graça em nome de Jesus. Amém.